Alô, bom dia, estamos de volta neste sábado, dia 21 de setembro de 2024. Sejam todos bem-vindos. E passamos, meus amigos, por uma semana tremenda. Quem acompanhou os vídeos essa semana sabe que eu me debrucei sobre muita leitura, porque foram acontecimentos incríveis, um após outro. E muita coisa ficou para trás. E hoje, então, eu gostaria de discutir algumas coisas de duas crises que ficaram um pouco para trás. Crises que eu falei bastante durante a semana. A crise no Oriente Médio, a nova guerra de Israel agora contra o Hezbollah e as perseguições a Donald Trump. Em relação a Trump, ele teve uma semana também bastante quente e as coisas esquentaram quando ele, encontrando-se com eleitores judeus dos Estados Unidos, disse que Israel, se ele não vencer, poderá ser destruída em 2 anos. Isso porque os judeus da América estão, em grande maioria, ao lado de Kamala, a quem Trump considera um inimigo de Israel, um inimigo mais feroz do que fora Barack Hussein Obama. Aliás, ele chegou a dizer que Kamala, comparada com Obama, fará Obama parecer que amava Israel. Bem, isso tem muito a ver porque este é um momento em que também em Israel se fala de uma possível guerra de Gog e Magog. Muita gente está voltando os seus olhos para a profecia de Ezequiel, na qual está lá revelado ao profeta que um dia atores como Gog e Magog se reuniriam para destruir Israel. E muita gente está se perguntando, esse tempo está chegando? Aliás, Hal Turner também falou sobre isso. Há um link no que disse Hal Turner ontem em relação à profecia de Gog e Magog, que eu trouxe aqui para ler só um trechinho. Calma, é só um pedacinho. Bem, em relação à semana, hoje podemos dizer com certeza que o eixo da guerra de Israel mudou do sul para o norte. O sul porque está controlado, mas a questão agora é resolver o problema do Hezbollah, que ontem perdeu vários de seus membros importantes num ataque pesado de Israel a Beirute, a um bairro onde um prédio residencial veio abaixo, matando lá, estavam no porão do prédio, no subsolo do prédio, importantes atores, importantes comandantes do Hezbollah. Bem, Israel, ao que tudo indica, também planejava entrar rapidamente, com tropas terrestres no Líbano, mas, por enquanto, sabe-se Biden está segurando a mão de Netanyahu. A questão é saber até que ponto Biden segurará a mão de Netanyahu. Mas o que chamou minha atenção durante essa semana foi um texto publicado pelo Jewish News Syndicate, no qual o líder político do Hamas ufanava-se lá num luxuoso apartamento em Doha, no Catar, de que as coisas para o Hamas estão indo muito bem. E isso, claro, acendeu as luzes de alerta aqui na redação do canal Professor Belei. Porque o Hamas, ou líderes do Hamas, estão sorrindo, enquanto sabe-se que sim, o Hamas foi praticamente aniquilado no sul de Israel, em Gaza. Talvez porque, segundo o autor da matéria, Jonathan Tobin, o Hamas acredita que tem forças extras, porque esta guerra com Israel tem também o componente do amigo nos Estados Unidos, sem falar que tem amigos também em Moscou. E isso sugere que o Hamas está rindo agora, prevendo que o futuro será bom se Kamala Harris chegar à presidência, porque até o momento o Hamas pôde contar sim com muita ajuda dos Estados Unidos. Apesar dos Estados Unidos serem o grande aliado de Israel, Biden tem dado tempo, as ações de Biden têm dado tempo para o Hamas, para as lideranças do Hamas, a ponto de que essas vivem nababescamente por aí, principalmente no Catar. Exceto quando Israel sabe a localização exata de um desses líderes do Hamas, as coisas complicam um pouco. Mas no que depende das agências de inteligência norte-americanas,
os líderes do Hamas terão vida tranquila, por assim dizer. Aliás, ontem, um dos líderes importantes do Hezbollah foi morto num ataque de Israel. Mas ele era procurado pelo FBI desde os anos 80, desde 1983. E só ontem foi encontrado, mas não foi encontrado pelo FBI, não. Foi encontrado pelo Serviço de Inteligência Israelense e depois, posteriormente, pelos mísseis de Israel. Falo de Ibrahim Akil, que teve o CPF cancelado. Pois é, o fato é que os Estados Unidos não fizeram muito esforço para ver a aniquilação do Hamas. Deram-lhe tempo no sentido de que é preciso negociar por causa dos reféns. Esse foi o tom da conversa em relação às decisões que Israel deveria tomar. Sempre, claro, prevendo que há uma possibilidade forte de negociação para a libertação dos reféns. Então, isso deu muito tempo, sim, ao pessoal aí do Hamas, que hoje acredita que o futuro será muito melhor do que o presente, uma vez que Kamala chegue à presidência. Bem, em relação a isso, uma notícia que não foi dada, eu deixei aqui nas notas de rodapé, mas preciso falar sobre ela hoje, foi o discurso que Trump fez para os israelenses essa semana. Ele disse: se eu não vencer essa eleição, o povo judeu terá muito a ver com uma derrota. Ele não estava propriamente falando da derrota dele, mas de uma possível derrota de Israel. Isso ele declarou num evento denominado Combatendo o Antissemitismo. Ele disse: vou dizer de forma bem simples e gentil, eu realmente não fui tratado bem, mas você não foi tratado bem porque está se colocando em grande perigo, acrescentou. O você aqui trata-se do povo judeu na América. Ele quis dizer o seguinte: eu aqui, como candidato ou como presidente, não fui tratado bem. Mas vocês também não estão sendo tratados bem, só que por uma razão diferente, porque vocês se colocaram sempre do lado dos seus próprios inimigos. Foi isso que ele quis dizer, falando aos judeus esquerdistas. Mais tarde, na noite de quinta-feira, Trump reforçou a mensagem em um evento organizado pelo Conselho Israelense Americano. Ele disse a um grupo de judeus que os judeus serão os culpados se ele perder. Abre aspas para Trump. Vou colocar para vocês de forma bem simples e gentil. Aí ele repetiu o que tinha dito. Eu realmente não fui bem tratado, não fui tratado corretamente, mas vocês não foram tratados corretamente porque estão se colocando em grande perigo, ou seja, estão se colocando na mão dos seus próprios inimigos. Eles sabem o que diabos vai acontecer se eu não ganhar essa eleição. O povo judeu realmente teria muito a ver com isso se isso acontecesse, porque 60% das pessoas, ou dos judeus nos Estados Unidos, estão votando no inimigo, disse ele. Na verdade, ele fez uma pergunta, ele disse, eles, os judeus que votarão na esquerda, eles sabem o que diabos vai acontecer se eu não ganhar essa eleição? Bem, mais tarde ele disse, ele fez uma meia profecia, disse que Israel seria destruída em 2 anos. Ele afirmou que o Irã obterá rapidamente uma arma nuclear e que esquadrões da morte, esquadrões terroristas, realizarão ataques constantes em território israelense de todos os lados. Isso aqui meio que é a profecia de Gog e Magog, indo de porta em porta e torturando, estuprando, sequestrando, massacrando civis inocentes. Tel Aviv e Jerusalém se tornarão zonas de guerra inabitáveis, enquanto ataques suicidas paralisarão a vida. Bem, eu disse aqui, há uma meia profecia, sim. Ele faz aqui uma espécie de link com a profecia de Gog e Magog. Por que meia profecia? Porque, na verdade, a profecia de Gog e Magog fala, sim, de uma grande guerra em Israel, mas ela é essencialmente uma profecia contra Gog e Magog. E diz, no final das contas, que será
a derrota da Rússia, do Irã, da Turquia e de todos os povos que andaram com Gog. Pois é uma profecia ruim para Israel, mas muito pior para os inimigos de Israel. Então está aqui, mas seja como for, é sim um link com as profecias dito por Trump. Tem mais. Trump falando para o Conselho Israelense Americano, ele disse: eu falei a Miriam Adelson, que é uma das organizadoras do encontro do Conselho Israelense Americano, eu falei a Miriam que eles têm que passar por um pouco de amor duro aqui hoje, porque temos que dizer a eles o fato de que Israel não existirá dentro de 2 anos se Harris se tornar presidente, declarou Trump. Mais do que qualquer povo na terra, para finalizar, ele disse, mais do que qualquer povo na terra, vocês têm que derrotar Kamala Harris. Eu acredito que tem que derrotá-la, que vocês têm que derrotá-la. E acrescentou que Kamala faz Barack Hussein Obama parecer um amor para Israel, ou parecer que amava Israel. Bem, então temos aqui de um lado esta reportagem interessante do Jewish News Syndicate, assinada por Jonathan Tobin, o editor-chefe do Jewish, que desconfiou do motivo da risada do senhor Khaled Mashaal, chefe da ala política do Hamas, que disse que as coisas para o Hamas estão indo de vento em popa, está tudo jóia por lá. E essa frase de Trump. Mas para fechar aí, para o terceiro pilar desses links proféticos, tem o post de Hal Turner de ontem no seu blog que diz o seguinte, prestem atenção. Israel está se tornando parte da guerra da Ucrânia, disse ele. Aliás, Hal Turner, que não gosta de Israel, mas é muito bem informado sobre as coisas da Rússia, é importante ser lido porque, sim, ele traz muitas revelações que acabam se comprovando na prática. Israel, portanto, disse ele, está se tornando parte da guerra na Ucrânia. Informações da comunidade de inteligência indicam que Israel está montando defesas de mísseis do tipo Iron Dome em Kiev e Nikolaev para combater mísseis russos. Aqui está o problema, os sistemas serão controlados exclusivamente por Israel, assim como mísseis de longo alcance, como Storm Shadow, por exemplo, se usados pela Ucrânia, serão operados pelos ingleses, claro, ou pela OTAN, com satélites da OTAN, o que para a Rússia significaria, então, a entrada direta da OTAN no conflito. Se nesse caso a notícia de Hal Turner se confirmar, Israel estaria colocando Iron Domes em Kiev, ou na Ucrânia, mas Israel que estaria na operação desse escudo protetor, o que também, então, para a Rússia, seria uma entrada de Israel diretamente no conflito. Diz Hal Turner que, além disso, Israel implementará instalações de radar móvel para dar suporte a essas defesas antimísseis. E sua intenção, mantida muito discretamente, é reunir o máximo de dados possíveis sobre mísseis russos, porque Israel espera que o Irã tenha essa tecnologia em breve, se é que já não tem. Diz Turner também que dentro de Israel há uma discussão totalmente impressionante acontecendo hoje sobre obter tais informações em relação a equipamentos militares russos para prepararem-se por conta de implicações bíblicas. Implicações bíblicas, todo mundo sabe, são as revelações proféticas, especialmente essa profecia de Gog e Magog em Ezequiel 38 e 39. Diz Turner que os israelenses estão, na verdade, discutindo a bíblica guerra Gog e Magog em Israel. Com a entrada de Israel na guerra da Ucrânia, pode-se argumentar que esta é agora a guerra de 2 frentes para a Rússia. Prestem atenção, se de fato Israel entrar, ou se de fato a Rússia reconhecer que Israel está dentro da guerra da Ucrânia, Israel então, ou melhor, a Rússia então teria 2 frentes, o que também
o que também tem tudo a ver com a profecia de Gog e Magog, eu já explico. Mas a grande questão agora é: Israel é parte do conflito? Israel, o próprio país, será atingido pela retaliação russa? Pergunta Hal Turner. Toda essa situação está saindo de controle rapidamente e pior do que eu jamais imaginei ser possível. Ou seja, ele está dizendo que tudo isso está de fato caminhando aqui para a realização da profecia bíblica de Gog e Magog. Agora eu vou ler um trechinho que, penso eu, amarra tudo isso, essas três pontas que eu abri no vídeo de hoje. Eu preciso trocar de visão, ter uma nova visão aqui em relação ao texto. Vou ler só um trechinho, calma. Capítulo 38 da profecia de Gog e Magog de Ezequiel, capítulo 38 do versículo 1 em diante. A palavra de Yahweh me foi dirigida nesses termos: Filho do homem, volta o teu rosto para Gog, na terra de Magog, príncipe e cabeça de Mosoque e Tubal. Aqui, os entendidos no assunto, os estudiosos, dizem que Mosoque e Tubal representaria Moscou e Tobolsk, uma antiga, foi até capital russa, um centro de poder da Rússia. E profetiza contra ele, dizendo: Assim fala o Senhor Yahweh. Eis que estou contra ti, Gog, príncipe e cabeça de Moscou e Tobolsk. Far-te-ei mudar de rumo, porei arpões no teu queixo e farei com que saias com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles magnificamente equipados, uma grande assembleia, toda ela trazendo pavês e escudo, manejando a espada. Com eles a Pérsia, Cush, Fut, todos trazendo escudo e capacete. Pérsia é o Irã, e Cush e Fut certamente são etnias dentro do próprio Irã ou da Pérsia. Gomer com todas as suas tropas, Bet Togarma, situada no extremo norte, com todas as suas tropas, povos numerosos contigo. Gomer, aqui Gomer e Togarma, muitos dizem que é hoje a moderna Turquia. Apronta-te, pois, e prepara-te com toda a assembleia que se junta a ti. Põe-te a meu serviço, ou seja, ele está dizendo para o príncipe de Moscou e Tobolsk: eu te puxarei, prepara-te, põe-te a meu serviço, porque eu quero você aqui, cercando Israel. Essa é a parte aqui, a primeira parte da profecia. Mas o que chama a atenção aqui nessa primeira parte é que o profeta fala que Deus fará com que o príncipe de Moscou e Tobolsk mude de rumo, fará com que o Gog, nesse caso, mude de rumo e se dirija com todas as suas tropas em direção a Israel. Muito interessante porque, como diz Hal Turner, se a Rússia considerar Israel parte do conflito da Ucrânia, mais os seus interesses em jogo no Oriente Médio, depois da guerra com o Líbano, então, de fato, pode ser que a Rússia tenha, assim, um plano para desviar-se um pouco do foco principal, que é a Ucrânia, e dirigir-se para o Oriente Médio, que, aliás, a Rússia já marca presença há muito tempo, porque ela está ali, do lado de Israel, ou seja, na Síria, não é mesmo? Pois é. Bem, agora mais um trechinho, porque, na verdade, como muita gente se assusta em relação a essa profecia, dizendo que Israel será destruída, que, na verdade, é a meia profecia de Donald Trump, o fato é que essa profecia deve preocupar mais a própria Rússia, se for ela, de fato, o centro aqui da profecia, ou melhor, o representante de Gog e Magog, que de fato é. É a Rússia, a Pérsia e também a Turquia que devem ficar preocupadas, porque, na verdade, a profecia diz que esse será o momento de sua grande derrota, é quando a Rússia será finalmente derrotada. Vou ler só mais um trechinho. Assim diz o Senhor Yahweh:
Tu és aquele de que falei nos dias antigos por intermédio de meus servos, os profetas de Israel, os quais profetizaram naqueles dias, anunciando que eu havia de trazer-te contra eles, trazer-te contra Israel. Ou seja, pode ser que ele esteja se referindo diretamente aqui a Putin. Tu és aquele de quem eu falei, a quem eu revelei aos antigos profetas, que viria um dia contra a terra de Israel. Sucederá naquele dia, em que Gog vier contra a terra de Israel, que minha cólera transbordará, na minha ira, no meu ciúme, no ardor da minha indignação, eu o digo. Com efeito, naquele dia haverá um grande tumulto na terra de Israel. Diante de mim tremerão os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todo réptil que rasteja sobre a terra e todo homem que vive sobre a face da terra. Os montes serão arrasados, as rochas íngremes, bem como todos os muros ruirão por terra. Chamarei contra ele toda a espada. Será espada de todos contra todos. Castigá-lo-ei, castigará a Gog e Magog, com a peste e o sangue farei chover uma chuva torrencial, saraiva, fogo e enxofre sobre todo ele e as suas tropas e os muitos povos que vierem com ele. Eu me engrandecerei, me santificarei e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e elas saberão que eu sou Yahweh. Bem, então está aí, eu fiz questão de fazer esta leitura, porque, na verdade, muitas coisas que foram discutidas essa semana abrem exatamente um link ou uma relação com essa profecia de Gog e Magog, que, repito, é uma profecia aparentemente ruim para Israel, mas no final das contas ela é terrível mesmo para esses que se voltarão contra Israel, o cercarão. Ali então será o dia da grande ira do Senhor, porque como diz ele, como diz o próprio profeta aqui, o Senhor tem muito ciúme das suas coisas, não é mesmo? Então vamos aguardar. Pode ser que tudo isso seja para um tempo ainda muito distante, mas muita gente tem dito que não é para agora, porque os sinais não estão na política, ou no clima, ou na geopolítica, ou na economia. Os sinais estão na própria humanidade, que entrou numa vibe de degradação que não tem correspondência na história. A humanidade chegou a um nível de iniquidade nunca antes visto. Então, muita gente diz, por conta deste sinal, que é o mais importante, pode-se entender que tudo isso é meio que para já. Vamos aguardar. Rezemos, porque grande é o Senhor e terrível será o seu dia. Até depois, se Deus quiser. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like e verifique aí se você ainda é inscrito no canal. Se não for, inscreva-se novamente. Acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E amanhã eu volto. Hoje foi só um resumo de coisas que ficaram para trás aqui e espero que você tenha gostado, porque afinal de contas precisamos sim sempre fazer este link com as Escrituras. Por quê? Porque está tudo aqui, não é? Até depois.